Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. Termina hoje em São Carlos, no interior de São Paulo, o Simpósio Nacional de Instrumentação Agropecuária 2025. Estão sendo apresentadas novas tecnologias para adaptação da agropecuária às mudanças climáticas. À primeira vista, parece um drone convencional, mas é só reparar um pouco e você consegue notar que está acontecendo uma aplicação de insetos para controle biológico. A tecnologia permite que a operação seja online ou offline e está sendo desenvolvida há 10 anos. Chegou no mercado no ano passado. Ela aumenta a eficiência e a economia de energia. O foco todo do nosso trabalho com a Embrapa é reduzir os custos e as barreiras técnicas de entrada do controle biológico para poder incluir a agricultura familiar e produtores de pequeno porte nisso e democratizar esse manejo ecológico de pragas. Aqui, o trabalho é fazer diagnóstico precoce, antes mesmo do aparecimento dos sintomas, da infecção de diferentes nematóides em plantas de algodão e de soja. O robô, batizado de Lumibot, faz uma espécie de scanner nas folhas das plantas. Ele emite luz ultravioleta e analisa a fluorescência capturada nas imagens com câmeras científicas. E o equipamento que está em desenvolvimento é capaz de identificar também o estresse hídrico. A gente consegue diferenciar as infecções e dentro dessas classes, que foram mapeadas, a gente está com taxas de acerto em fase assintomática superiores a 80%, quer dizer, um índice bem alto aí, e a gente acredita que isso possa ser uma ferramenta extremamente útil para o produtor para a tomada de decisão do manejo mais apropriado da doença. A tecnologia também é aplicada para resolver a questão do uso racional de água na agricultura irrigada, reduzindo o consumo e também custos energéticos. Esta plataforma integra internet das coisas, inteligência artificial e aplicativos. Utilizar o conceito da agricultura de precisão, certo? Na irrigação. Então, a irrigação é o que a gente chama de irrigação sítio específica. O que é isso? Dividir a área em zonas de manejo, certo? E ter um conjunto de sensores para cada zona de manejo e aplicar de forma diferenciada o recurso da água, certo? Para usar menos água na irrigação. Eu já participei, por exemplo, de um trabalho nos Estados Unidos, na Geórgia, em que, usando essa abordagem da irrigação sítio específica, a produção na área convencional e na área irrigada dessa forma foi a mesma, porém a utilização de água foi 40% menos. Estes são alguns dos exemplos apresentados que juntam ciência, tecnologia, inovação e mercado para ações que contribuam para uma produção agrícola sustentável e a segurança alimentar. No total, 21 tecnologias foram apresentadas nesta edição do simpósio. O evento faz a ponte entre pesquisadores, universidades e potenciais investidores. O Seagro 2025 é um dos eventos realizados pela Embrapa este ano como preparação para a COP30, que acontece em menos de um mês em Belém, no Pará. Na COP30 em Belém, a Embrapa procurará mostrar o conhecimento, as tecnologias, o que foi desenvolvido, que permite que hoje a agricultura tropical brasileira ela seja sustentável e possa garantir que os sistemas agrícolas ou os sistemas agropecuários e sistemas agroflorestais também possam se manter sustentáveis por muitos e muitos anos. Então, o Brasil hoje detém esse conhecimento, essa tecnologia que permite que nós produzamos alimentos e outros produtos agrícolas para transformação e processamento de uma maneira sustentável e praticamente durante todo o ano. Pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, conseguem aproveitar os grãos verdes do café, aqueles que não maduraram na época certa. A ciência está transformando o que seria um problema para os produtores em uma bebida com um sabor surpreendente. Aqui no Alto Paranaíba, o café faz parte da paisagem, da economia e da cultura. Mas quando o grão não amadurece na hora certa, o destino costuma ser o descarte ou a fermentação do grão verde, ainda em estudo. Foi justamente nesses frutos verdes que cientistas da UFO de Patos de Minas enxergaram uma oportunidade.
Então, quando a gente tem a separação ali por densidade e nós temos frutos maduros juntos com frutos imaturos para ser processados, a primeiro momento nós estudamos aí com a questão ausência de frutos verdes, ausência de frutos imaturos e presença, que foi com 11%. E nesse trabalho específico a gente tem 70% de frutos imaturos aí nos cafés. Os grãos verdes são separados e levados para o laboratório, onde passam por um processo de fermentação controlada. Além disso, nós também trabalhamos com a parte da microbiota, entender o que essa microbiota, presente aqui nessa fazenda, traz de benefícios para o café da Chuá. Uma parte importante que foi desenvolvida durante todo esse tempo foi identificar as potencialidades de cultivares e da microbiota presente no solo. E é lógico que a gente está começando a estudar, então a pesquisa ela não para, ela continua, ela sempre busca alternativas, mas a gente já tem ali um indício de que sim, que a gente pode usar os frutos imaturos juntos com frutos maduros num processo de fermentação controlado em condições assépticas, já que nós estamos utilizando alimento, Então a gente tem que prestar bastante atenção que nós estamos trabalhando com alimento que vai na boca das pessoas e olha que pode ser o primeiro alimento do dia. Da fermentação ao descanso e torra. Muito trabalho para a Luísa, pesquisadora responsável por testar mais de 30 vezes o café e conseguir convencer os avaliadores do grão, os key graders, profissionais com certificação de excelência. E o resultado surpreendeu. Mais de 80 pontos na escala internacional, classificando a bebida como especial. A gente teve como resultado que com uma porcentagem de até 25% desses frutos imaturos ali presentes, desses grãos imaturos, eles trouxeram benefícios para a bebida, trazendo uma nota sensorial muito maior do que quando comparado aos grãos que não tiveram esses grãos imaturos ali presentes. Além dos testes que foram realizados através das provas do café, em laboratórios, pesquisadores também descobriram os componentes químicos que garantem a qualidade e a segurança desse alimento. Eles descobriram, inclusive, que o café produzido aqui, misturado verde com maduro, tem a qualidade igual ou até mesmo melhor do que um café comum. A gente retira grãos pretos, grãos ardidos, grãos quebrados, grãos brocados, pau, pedra, folha, todos isso é considerado um defeito de acordo com o protocolo da SCA. Então é retirado. E os grãos imaturos, que são os grãos verdinhos, ele é deixado. Então quando ele é deixado, a gente consegue fazer tanto a análise de prova mesmo, quanto também algumas análises físico-químicas. Que a gente percebe que esse fruto verde, ele tem uma maior concentrações de antioxidantes e de biomoléculas interessantes aí também para o nosso consumo aí futuro. Há mais de 50 anos, duas famílias garantem o sustento através da multicultura na zona rural de Pombos, no agreste de Pernambuco. Em 6 hectares de terra, os agricultores cultivam hortaliças, tubérculos e frutas o ano todo. Chegamos no assentamento Divinas Graças, zona rural de Pombos. Aqui, duas famílias garantem a sobrevivência através da lavoura. Seu José Paulinho tem 61 anos, a esposa, Dona Maria José, 59. Desde criança, ambos trabalham na roça e assim criaram 5 filhos, mas apenas um decidiu abraçar a agricultura. Jacó de Lima é o primeiro dos 5 filhos e o único que permaneceu até hoje e, pelo jeito, não pensa em mudar de ramo. Eu não pretendo sair daqui não, jamais. Aqui eu sou feliz com o que eu trabalho. Aí cada um tem a sua opinião, mas a agricultura ela é difícil, mas ela dá para sobreviver e ganhar um bom dinheiro. Dá para sonhar alto também. A área total chega a 6 hectares. Uma boa parte é ocupada por hortaliças e frutas, enquanto a outra, estrategicamente, mantém parte da vegetação nativa.
Desde o início, a família optou pela diversidade de culturas. Goiaba, batata, banana, acerola. Uma das vantagens do cultivo diversificado é o equilíbrio do solo através da rotatividade de culturas, bem como da renda familiar, tendo em vista a oscilação de preços a depender de cada safra. O carro-chefe da produção familiar é a hortaliça. Por que essa técnica de cultivar, no caso, lavouras diversas? Porque às vezes quando acaba uma safra de uma plantação, a gente está chegando em outra, né? Aí acabou daquela outra, a gente já está indo para aquela outra e não para de arrumar um dinheiro, né? Fica mais fácil da gente sobreviver. No caso, as hortaliças, elas podem ser cultivadas o ano inteiro, não? Pode ser cultivado o ano inteiro, agora só que no período frio demais tem a dificuldade para sair e no tempo muito quente também tem a dificuldade da quintura muito grande. Mas o feijão verde e a macaxeira garantem um bom lucro. A esposa de Jacó é professora, mas há alguns anos trocou a sala de aula pelo campo. Tudo que a gente conseguiu foi aqui através da agricultura, cultivando acerola, goiaba, bananas também que a gente tem. Em outro sítio, mas a gente cultiva também. E é muito bom. A agricultura para mim é a melhor coisa. Não penso em parar não. Continuar na agricultura, é muito bom. Uma parte da produção segue para o Ceasa, no Recife. A maior parte é comercializada na Feira Livre de Pombos pelos próprios agricultores. A casinha de barro é o escritório de seu Zé Polinho, local onde ele guarda as ferramentas que utiliza na lavoura. Mas, diante desse cultivo diversificado, qual seria o preferido de Zé Polinho? Eu tenho a minha preferência para plantar semente de coentro. Agora só que chegou um tempo que coentro era tão barato no mundo, que eu quase que morria uma coisa de fome. Não dava lucro não? Não, era levando para a feira e deixando. Sabe dizer por que o senhor gosta de plantar o coentro? É porque coentro é assim, ó, o sistema do coentro é esse. Porque depois que você passar a vender um coentro de 50 conto para cima, o dinheiro vai-se embora. Agora você desceu de 20, ele dá prejuízo. E a preferência de Dona Maria? Milho, plantando, cobrindo com os pés e esperando colher para comer a pamonha e o milho e a canjica. Mas a senhora é quem prepara a comida de milho? Sim, eu mesmo. Pamonha, canjica, milho cozinhado. Essa aí foi uma beleza. Pode perguntar a minha nora ali. Ah, o milho. Bom demais. A moagem de cacau caiu no terceiro trimestre de 2025. O recuo chegou a quase 17%. No período, foram processadas 46 mil toneladas, um volume 16,6% menor em relação ao mesmo período de 2024. No acumulado de janeiro a setembro deste ano, a queda foi de 15% frente ao ano passado. Os dados foram divulgados pela Associação das Indústrias Processadoras de Cacau. Apesar do menor volume na moagem, as indústrias processadoras finalizaram o trimestre com uma variação positiva de 2,37% no recebimento da matéria-prima em relação ao mesmo período de 2024. A associação justificou o aumento no volume de recebimento devido ao atraso nas entradas do trimestre anterior. O preço médio do arroz em casca no Rio Grande do Sul caiu ao menor patamar real desde setembro de 2011. Confira. O indicador CPEA-IRGA do estado, que considera 58% de grãos inteiros e pagamento à vista, mostra desvalorização contínua no mercado. De acordo com o Centro de Pesquisas, muitos produtores enfrentam dificuldade para acessar crédito rural. Além disso, os preços pagos atualmente não cobrem os custos de produção, o que desestimula os agricultores e reforça a tendência de redução da área plantada. Entre os compradores, o cenário também é de cautela. As pressões sobre os valores do arroz beneficiado no atacado e no varejo têm limitado aumentos na compra da matéria-prima. Desde 6 de outubro, os custos logísticos subiram com o início da fiscalização da tabela de fretes da NTT. As novas exigências de seguros e o cumprimento dos valores mínimos de frete elevaram o custo final do produto, agravando a situação do setor. O algodão voltou a operar abaixo da paridade de exportação. Isso não acontecia desde dezembro de 2024. Segundo o CPEA, tanto o indicador quanto a paridade acumulam desvalorizações ao longo de 2025.
A baixa na paridade reflete a queda do dólar frente ao real, além da desvalorização do índice Cote-Luque-A e do primeiro contrato na Bolsa de Nova York. No mercado interno, as cotações sentiram o impacto do cenário externo. A instabilidade geopolítica e a maior oferta de pluma também pressionaram os preços. Nos últimos dias, contudo, o dólar voltou a se fortalecer frente ao real. Essa alta resultou em uma leve recuperação na paridade de exportação, ainda de acordo com pesquisadores do CPEA. Para de saber como fica o tempo nesta quinta-feira em todo o Brasil, confira a previsão. A quinta-feira será marcada pela atuação de uma área de baixa pressão entre o Paraguai e o norte da Argentina, que reforça o fluxo de calor e umidade sobre o sul do país e volta a espalhar instabilidades pela região. A presença de umidade na atmosfera mantém o tempo instável em partes do sudeste e centro-oeste, e a região norte segue com pancadas de chuvas fortes e risco de temporais. No sul do Brasil, tempo mais fechado no estado gaúcho e oeste de Santa Catarina e Paraná. Na região sudeste, a nebulosidade varia ao longo do dia. Em São Paulo, o tempo mais aberto em boa parte do estado, enquanto no litoral, a nebulosidade é maior. No Espírito Santo e centro-leste de Minas, o tempo permanece com céu mais encoberto devido à umidade marítima. Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul também com o tempo mais fechado nessa quinta. Na faixa leste da região nordeste, a nebulosidade é mais presente, enquanto no interior, o tempo continua aberto e ensolarado. E no norte, céu mais carregado e encoberto em grande parte do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, sul do Pará e do Tocantins. Na região sudeste, as chuvas permanecem localizadas e irregulares, concentradas sobre o leste e litoral paulista, áreas do Rio de Janeiro, centro-leste de Minas e de maneira mais moderada no Espírito Santo. Enquanto no Nordeste, a infiltração marítima mantém chuvas fracas e passageiras ao longo da faixa litorânea. No sul do país, alerta para temporais no oeste do estado gaúcho, Santa Catarina e Paraná, com possibilidade de raios e granizo. E nas demais áreas dos estados, atenção para pancadas de chuva de moderada a forte intensidade. No Mato Grosso do Sul, as instabilidades também avançam e provocam chuvas mais fortes no sul do estado. Em Mato Grosso e em Goiás, pancadas de chuva continuam, de maneira moderada a forte intensidade, podendo ocorrer de maneira mais isolada em algumas áreas. Já na região norte, as pancadas de chuva seguem concentradas sobre o Amazonas, Acre, Rondônia e sul do Pará, com pancadas fortes e risco de temporais na faixa oeste da região, além do sul do Tocantins, que também entra em estado de atenção. Rajadas de vento de até 70 km por hora podem ocorrer nesta quinta-feira, no litoral norte gaúcho, em áreas do interior do Nordeste e entre a faixa litorânea do Rio Grande do Norte e Maranhão. O tempo seco ainda predomina em boa parte do interior do Nordeste, entre o Piauí, Ceará, Bahia, oeste do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba, além do leste do Maranhão e do Tocantins. E a umidade relativa do ar pode ficar próxima dos 12% nessas regiões. Já em relação às temperaturas para essa quinta-feira, máximas de 28 graus em Porto Alegre, 29 em São Paulo e em Belo Horizonte, 30 em Salvador, 34 em Palmas e em Goiânia e 35 graus em Campo Grande. O primeiro levantamento para a safra de grãos 2025-26 indica mais um ciclo de crescimento na agricultura brasileira. De acordo com a pesquisa realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a primeira estimativa indica uma produção total de 354 milhões e 700 mil toneladas para a nova safra, ou seja, o volume é 0,8% superior ao obtido em 2024/25. Vamos saber mais? Quem traz as informações para a gente é o Edgar Preto, diretor-presidente da Conab. Bom dia, Edgar. Seja sempre muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. É um prazer enorme estar contigo mais uma vez e ter a oportunidade de levar informações tão importantes do campo agrícola brasileiro ao nosso país, não é? Com certeza. Informações importantes para nós e certamente para o mundo, uma vez que o Brasil exporta demais os nossos alimentos, né? Edgar, como que a Conab avaliou, fez esse primeiro levantamento? Houve alguma surpresa? A que se deve, né, mais uma estimativa de recorde de safra? Kelly, é importante quem está nos acompanhando saber como é que a Conab apresenta, recém colocando a semente na terra, já tem possibilidade de prever o que será a safra agrícola 25 e 26. Na verdade, a Companhia Nacional de Abastecimento tem como uma das suas missões prover todos os dados agropecuários para o Brasil, para o governo federal,
para que se possa tomar políticas mais assertivas no momento das decisões. E todos os meses a Conab coloca a campo em torno de 100 técnicos espalhados no Brasil inteiro. Nós temos uma parceria muito consolidada com as universidades, com os institutos federais. Temos uma importante parceria com o IMET, que nos auxilia na questão climática, de como está a possibilidade do clima para o próximo período. Nós temos parcerias também com outras instituições, como o Banco do Brasil. Nós compartilhamos os dados da produção, para o banco também tomar as decisões sobre financiamento agrícola, e o banco compartilha com a Conab informações sobre o mercado agrícola nacional e internacional, e a gente consegue fazer esse compilado de informações e disponibilizar todos os meses para o Brasil, para o campo agrícola, para o governo federal e, como você disse, Kelly, para países do mundo que também dependem da nossa produção. Nós estamos celebrando a grande safra agrícola da história do Brasil, é essa que nós estamos agora colhendo, ou praticamente toda ela já foi colhida, que é a safra 24 e 25. Nunca o Brasil teve uma safra desse tamanho. 350,2 milhões de toneladas foi o que a Conab estimou no último levantamento, encerrando o ano agrícola, mas o que é importante é que a Conab continua acompanhando a safra 24 e 25 até janeiro do ano que vem, porque tem as culturas de inverno, mesmo não sendo num grande volume, mas elas continuam aumentando a safra que já encerrou o ano agrícola. Hoje, por exemplo, estava olhando com nossos técnicos, a safra 24 e 25 que nós encerramos com 350, já está em 351,9. Então, é a partir deste resultado que a Conab começa a fazer o novo levantamento. Como você disse, é o primeiro de um ciclo de 12 levantamentos que a Conab faz. Então, para nós não foi surpresa, não, porque o campo agrícola brasileiro tem uma estrutura excepcional, além de um povo trabalhador que levanta cedo, que dorme tarde, que bota semente na terra, faz germinar e colhe e ajuda a abastecer o Brasil e o mundo. Além do que, Kelly, a tecnologia no campo chega cada vez com mais força. O campo está tecnificado, que é muito importante. A pesquisa, nós temos a nossa Embrapa, que também tem ajudado com a questão genética já de muitos e muitos anos, o que tem possibilitado o Brasil ir quebrando um recorde atrás do outro, que é o que nós estamos prevendo. Este ano, a safra 24 e 25 é um recorde. Além do recorde geral, nós tivemos um recorde na maior safra agrícola de soja, a maior de milho e a maior de algodão. E o que a Conab está prevendo, levando em conta ainda todos os dados que nós levantamos agora, são dados estatísticos. Olhando também dados do mercado agrícola, olhando dados climáticos e pegando informações diretas com os produtores que há muitos anos se dedicam a informar a Conab de como está a semeadura, qual é o tamanho da área sua e daquela região do seu entorno. E a gente, nesse compilado, apresenta esses dados com a possibilidade de mais um recorde na safra 25 e 26. Pois é, são dados estratégicos, muito importantes. E quem é do campo sabe muito bem, mas de repente quem está assistindo o Record News Rural pode não saber. O Brasil, ele é capaz de fazer 3 safras, em períodos diferentes. Não é qualquer país que tem essa capacidade, não. Por isso, tanto trabalho no campo e tanto trabalho para compilar todas essas informações. Exatamente. O Brasil é uma nação abençoada por Deus, como eu digo. Nós não temos inverno, em que pese o frio do sul do nosso país, mas mesmo lá que ele não é paralisado, não se para a questão agrícola, Ela segue mesmo no inverno, tem as culturas de inverno. E um país que não tem inverno é muito significativo, porque permite nós termos essa graça de conseguir fazer 3 safras agrícolas no mesmo país, às vezes na mesma área de terra, e por isso também que na divulgação que nós fizemos essa semana, primeiro levantamento de previsão de safra, nós destacamos que a área plantada também está aumentando, possibilidade de aumentar 3,3% comparado com o ano passado. Nós estamos estimando uma área plantada de 84,41 milhões de hectares. Obviamente que tem aí uma parte que são áreas realmente novas, que são feitas agora para esta safra, mas tem áreas reaproveitadas.
onde se planta a soja, no mesmo espaço se planta o milho e por aí afora, né? Então é reaproveitamento de área também, o que é muito importante para o nosso país. E esta condição, eu falava ainda ontem, num debate que eu tive o prazer de participar no Senado Federal, que me convidaram para falar sobre armazenamento, eu comentava lá, Kelly, que nós temos essa previsão de safra de 354 milhões de toneladas, e a nossa estrutura, a nossa capacidade estática de armazenamentos hoje é 215 milhões de toneladas. Então, se tu vai fazer uma conta simples do que colhe e o que a gente tem capacidade de armazenar, tem um déficit muito grande. E aí eu falava justamente isso. Tem que levar em conta que a gente faz 3 safras que, bem administrado, o agricultor, e aliás ele faz isso, ele tem condições de encerrar uma safra e já planejar quando é que chega a próxima safra para poder esvaziar os seus armazéns. Obviamente que nós temos um déficit de armazéns por esse volume tão expressivo e que é necessário, porque o produtor, tendo aonde guardar, ele pode também fazer os cálculos e esperar o momento certo do mercado agrícola, de preços, para poder fazer a venda dos seus produtos e, com isso, ter mais lucro, ter mais renda, né? Mantendo, inclusive, a melhor qualidade dos grãos, né? Vamos falar um pouquinho sobre a soja, Edgar, porque a gente vê realmente a China cada vez mais comprando do Brasil, agora recentemente aumentando a tensão novamente comercial com os Estados Unidos. Vamos ver o que vai acontecer, mas o fato é que tem uma previsão, inclusive, de aumento de área para a soja também. Exatamente, a soja continua sendo o carro-chefe da cultura agrícola brasileira, 50% hoje, exatamente nas previsões que nós fizemos, 50% da lavoura brasileira é com soja. E nessa cultura, nessa safra, aliás, nós estamos projetando um aumento de safra e um aumento de área, 3,6% na produção e também quase 4% de aumento da área de soja. Porque o produtor também, corretamente, ele faz os cálculos. Como a estrutura brasileira, o campo brasileiro está muito estruturado para a soja, ele segue sendo a cultura preferencial do nosso campo e também por essa necessidade internacional. Abriu-se verdadeiras avenidas mundo afora para comprar a produção do nosso país. Todas as nações que têm déficit de produção, que é preciso comprar de fora, do mercado internacional, para fazer o seu abastecimento, ou garantir a sua soberania alimentar, ou mesmo alimentação animal, eles querem uma segurança. E olham para a América Latina e principalmente para o Brasil, que está muito estabilizado a nossa produção. Pode ter alguma variável em alguma região, dependendo da questão climática, mas a nossa estrutura agrícola dá condições para nações, países do mundo que dependem de produção externa se garantirem dessas grandes safras que nós fizemos. E a soja continua sendo também o carro-chefe para exportação. Quando a gente fala de um aumento da produção, a gente fala também do nosso mercado interno, não só para a questão do abastecimento na mesa, como a gente diz, do óleo de soja, o farelo de soja, que é também para a questão dos animais, mas para o biodiesel, que é, de novo, uma grande fonte, uma grande garantia das energias renováveis que é tão propagada e necessária mundo afora, né? Nós temos utilizando uma parte importante da soja também para fazer combustível, assim como o milho, assim como a cana que faz o etanol, a soja se destaca também na indústria brasileira, na fabricação do biodiesel, que é muito importante. Inclusive, o Brasil está encabeçando um projeto para aumentar em 4 vezes o uso de combustíveis verdes, de biocombustíveis. Isso certamente teve um impacto também na cultura do milho, que tem uma previsão grande aí de área semeada, mais de 6% de aumento. O milho, exatamente, o milho é a segunda cultura brasileira, a previsão da Conab é 138,6 milhões de toneladas, se tudo correr como está previsto. Nós vamos ter um aumento de área no milho primeira safra, que é na região sul, em torno de 14%, que é muito importante, Kelly, porque o milho primeira safra normalmente é dedicado para o nosso consumo interno. Na região sul, que é a grande criadora também de suíno, de frangos, né? O milho é a principal ração para proteína animal. Quando nessa região, grande produtora de proteína, a gente tem as garantias de uma boa safra de milho,
é também uma possibilidade do consumidor nas prateleiras dos supermercados pagar um preço justo. Quando tem a principal ração para os animais disponível em abundância, que pode garantir um preço menor para o criador, com certeza, no final da fila, lá para o consumidor, também poderá ter um preço mais acessível. O milho também segue sendo a grande cultura do nosso país. Já falei da possibilidade dessa produção de 138 milhões de toneladas, mesmo aumentando a área em quase 4%, de um modo geral, nós temos uma diminuição. A Conab está prevendo 1,8 milhões de toneladas a menos do que foi, aliás, 1,8% a menos do que foi a safra 24 e 25, porque para o milho, na safra atual, tudo correu muito bem. O clima correu bem, o agricultor fez bons investimentos. Como diz lá no Mato Grosso, faltou sabugo na espiga de tanto milho que deu. Nós estamos prevendo uma grande safra, mesmo aumentando a área, a possibilidade de não termos a safra no mesmo tamanho, quem sabe até maior do que poderia ser em virtude desse aumento de área, né? Agora, Edgar, tem uma cultura que a gente acompanha com bastante preocupação em 2025 em relação ao preço. Estou falando do arroz agora. Inclusive, neste momento, os custos estão realmente complicados, né? Os produtores estão passando um sufoco danado. Talvez por isso existe até uma previsão de diminuição, ou seja, o arroz ele vai aí numa contramão? Vai. O agricultor, corretamente, como eu falei, ele faz os cálculos. Antes de botar semente na terra, ele faz os cálculos. O que poderá ser mais vantajoso? E quando o produtor semeou o arroz na safra que nós colhemos, o preço estava muito aquecido. O preço estava na casa dos R$100, 98, R$100. Então, estimulou o agricultor a plantar arroz. Nós tivemos, depois de 13 anos, em torno disso, que a lavoura de arroz só caía e nós tivemos uma reversão nessa curva. Aumentou a área, não só no Rio Grande do Sul, mas a nível nacional. O Rio Grande do Sul é 70% do arroz brasileiro, junto com Santa Catarina chega a 80%. Aumentou a área e aumentou a produtividade. Nós tivemos uma safra acima de 12 milhões de toneladas. Agora, quando o agricultor está preparando, está botando a semente na terra, o preço não está atrativo, está muito aquém do que foi o ano passado. Por isso, a Conab, olhando, como eu disse, toda essa questão dos dados estatísticos, dados de mercado, questão do clima, o agricultor faz as contas também na hora de semear. Por isso, estamos prevendo que na cultura do arroz nós teríamos uma diminuição no mínimo de 10%. Obviamente que estamos ainda no início do ciclo, vamos acompanhar mês a mês, vamos atualizando, mas tem uma previsão de diminuição na produção, muito em função da diminuição da área, que poderá ser reduzida a quase 6%, especialmente na região sul, que é a grande região produtora. Mesmo assim, Kelly, uma produção acima de 11 milhões de toneladas nos dá as garantias de que para o nosso mercado interno nós teremos arroz, além do que nós temos um estoque de passagem que está muito favorável nesse momento em função da grande safra brasileira, da grande safra que teve também de arroz no Mercosul e na Índia. A Índia é a grande produtora mundial de arroz, produz mais de 200 milhões de toneladas de arroz, segurou por 2 anos que não exportou, o ano passado já anunciou que iria voltar a exportar arroz, e por isso que a inteligência agropecuária da Conab já previu que na safra deste ano nós teríamos uma queda de preço para o produtor. Mais arroz sendo ofertado no mercado, não só no nosso mercado interno, mas do entorno do Mercosul especialmente, teria a possibilidade de baixar o preço para o produtor. Por isso que eu já tive a oportunidade de estar com vocês aí e contando as ações que a Conab vem fazendo, que o governo brasileiro vem fazendo, no momento alcançar a mão amiga do governo, do poder público para os produtores. Nós voltamos a fazer estoques de arroz depois de 11 anos que a Conab não tinha estoque de arroz, nós voltamos a estocar arroz nesse momento comprando, pagando um valor 20% acima do que está o preço mínimo para os agricultores, né? Garantindo um preço melhor. Obviamente não podemos comprar tudo o que está sendo ofertado no mercado neste momento, mas a gente fazendo uma intervenção ou uma ação melhor, fazendo uma ação de compra, a gente dá um sinal também para o mercado que um grande comprador, no caso, Conab, governo brasileiro, é uma sinalização também para o mercado. E a gente estocando,
No momento que subiu o preço para o consumidor em alguma região do Brasil, nós temos condições de colocar esse arroz no mercado local e equilibrar os preços para os consumidores. Esse é o sentido da política de formação dos estoques públicos que nós voltamos a fazer, porque é uma mão que ajuda tanto o produtor como das garantias também de preço justo para os consumidores. Edgar, agradeço demais as explicações, as informações. Você sabe que nós estamos sempre aqui de portas abertas para você e para a Conab. Um bom dia e até a próxima. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição. A Conab voltou a cumprir com a sua verdadeira missão, que é ajudar no abastecimento nacional. Um abraço a todos. Um abraço, obrigada mais uma vez. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!